Olá, boa tarde. A gente começa agora o NT Sul especial tratando sobre os desafios da educação no governo de Jair Bolsonaro. O tema que domina as discussões do país é a chamada escola sem partido, mas os desafios do Brasil para o ensino público vão bem além deste tema. Evasão escolar, baixa remuneração de professores, pouco interesse das famílias na formação de seus filhos, baixo nível de aprendizado, analfabetismo funcional. Como produzir, afinal, uma escola pública de qualidade? Para discutir estes temas, recebemos aqui no estúdio especialistas na área. Denise Belladonna, professora do ensino fundamental, gestora escolar e comentarista do NT Sul. Boa tarde, Denise, tudo bem? Boa tarde. Prazer em recebê-la. É um prazer estar aqui também, principalmente por discutir um assunto que é tão importante e fundamental na sociedade. Obrigado pela presença. Também com a gente Júlio Mafuz, advogado, professor, apresentador da Rádio GVC e comentarista do Jornal do Povo e do NT Sul. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos debatedores e principalmente aos nossos telespectadores. Obrigado por estar conosco. Ainda conosco a Maria Solange Gomes, coordenadora acadêmica da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA Cachoeira do Sul, campus aqui do município de Cachoeira do Sul. Professora Solange, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos meus parceiros que me acompanham nesse debate de hoje e a toda a comunidade que vai ter a oportunidade de ouvir a gente falar um pouquinho sobre os desafios da educação. Seja bem-vindo. Antes do início da nossa discussão, vamos ver alguns números e o que o povo nas ruas acha da educação pública brasileira. Veja o VT. O desafio brasileiro para a educação envolve 49 milhões de pessoas. Ao menos 2 milhões e 700 mil estudantes estão fora da escola. Na pré-escola, todas as crianças de 4 e 5 anos deveriam estar matriculadas desde 2016. No entanto, mais de 500 mil não têm vaga. O ensino fundamental está praticamente universalizado, mas as taxas de reprovação e abandono aumentam a partir do 6º ano. Em 2017, só 59,2% dos jovens de até 19 anos haviam concluído o ensino médio. Cerca de 38 milhões de brasileiros são considerados analfabetos funcionais, ou seja, não conseguem fazer contas básicas ou entender textos simples. Nem metade das escolas de ensino fundamental tem bibliotecas. Menos de 40% tem quadras para a prática de esportes. Os salários dos professores são equivalentes a pouco mais da metade da média do que ganham profissionais com o mesmo nível de formação. Mas afinal, qual é a percepção do povo sobre a educação pública no Brasil? Eu acho que a educação no Brasil precisa melhorar muito. A gente tem avanços, alguns avanços, mas precisa investimento em pesquisas, que o Brasil precisa disso, que você vê em outros países, o avanço que é e o investimento no setor de pesquisas, para só assim conseguir bastante pesquisadores, para entrar na área, poder investir de verdade e conseguir algum avanço. Eu vejo a educação no Brasil com muita preocupação, porque primeiro temos professores mal formados e alunos mal educados, desde a sua base. E esta é a grande razão da minha preocupação. A perspectiva é deixar a população mais burra ainda, porque investimento zero. Os principais problemas que eu vejo é que professores e a Secretaria da Educação eles têm um pensamento muito retrógrado com relação ao ensino. Acho que eles não têm uma visão de futuro muito boa. Acho que eles pensam muito como eram ensinados e não veem que hoje em dia as pessoas são diferentes, os alunos são diferentes. Os desafios da educação brasileira realmente são muitos, né? E eu grifei aqui, inclusive, algumas falas dessas pessoas nas ruas. Essa gravação foi feita em São Paulo e essas pessoas comentaram especialmente aqui dificuldades do ensino superior. Temos uma representante hoje para falar um pouquinho sobre isso, né? Os desafios da formação de professores, falta de investimento, alguém citou aqui. Também a questão da falta de visão de futuro, conforme uma das pessoas que foi entrevistada nas ruas, né, em relação aos gestores de educação. Bom, para a gente abrir aqui a nossa conversa, diante de tantos desafios, né, a gente fica até perdido por onde começar para falar sobre educação pública no Brasil. Um assunto que vem dominando a pauta na imprensa, mesmo na formação do governo Jair Bolsonaro, é a questão da escola sem partido. Tanto que foi justamente essa temática, né, que culminou na escolha do ministro da Educação, o fato de ter um comprometimento com essa ideia da escola sem partido. Então, a minha pergunta aqui para a gente abrir a discussão, vou começar com o Júlio Mafuz, que já está acostumado com a nossa discussão aqui, já participou de outros programas. O meu questionamento é o seguinte: esse é um assunto que ele é fundamental
para a educação pública no Brasil, ou ele deveria ser tratado como algo periférico? Ele não é o centro do que seria, vamos dizer assim, o mais importante nesse momento para o futuro da educação brasileira? No meu entendimento, essa questão envolvendo a escola sem partido é só um discurso etéreo, sem nenhuma coisa prática, não melhora em nada a questão no Brasil, porque se nós formos pensar, por exemplo, nós já tivemos outros momentos em que tu tinhas efetivamente doutrinação na educação. Por exemplo, se nós pegarmos ali no século XIX, no século XVIII até início do século XX, tu tinha uma doutrinação religiosa nas escolas. Sim. Né? Depois nós vamos ter lá no período militar uma doutrinação política efetiva no regime militar, no qual nós tínhamos doutrinação política dentro das escolas. Me parece que o que acontece hoje é que a escola é um espaço muito mais aberto a discussões, um espaço nos quais as crianças, os adolescentes, né, os alunos no ensino universitário questionam as coisas. A escola é um local de se questionar. A escola não é um local onde nós podemos engessar de forma alguma o pensamento. Óbvio que essas questões envolvendo um posicionamento político de um professor ou alguma coisa nesse sentido, isso pode ser discutido no âmbito escolar, eu não preciso ter uma lei para isso. Todo professor, ele recebe uma formação e ele sabe que ele não pode e não deve, né, pedagogicamente, doutrinar qualquer aluno. E vamos combinar uma coisa sobre doutrinação marxista. Nem em doutorado um aluno lê toda a obra de Marx, quanto mais numa escola de ensino fundamental ou ensino médio. Então, se falar em doutrinação marxista, que nem a gente ouve por aí, é uma bobagem tremenda e foge, efetivamente, eu acho, do debate que nós precisamos ter para ter uma educação de qualidade no Brasil. Professora Solange, como é que a senhora vê essa questão? Concordo com o professor Júlio e gostaria de acrescentar algumas coisas no sentido de que hoje a educação, mais do que nunca, ela tem que vislumbrar a questão do conhecimento, do desenvolvimento de habilidades e das atitudes que o nosso professor e o nosso aluno estejam recebendo, seja no ensino fundamental, médio ou na própria universidade, que a gente possa construir este caminho de autogestão do nosso aluno, para que ele possa compreender o conhecimento numa dimensão maior, que não existem ideologias certas ou erradas, e sim uma busca de conhecimento para que a gente possa realmente se qualificar como estudante em qualquer esfera e como profissional no campo da sociedade. Denise Belladonna. Na verdade, a escola sem partido, parece que ela foi colocada assim, ela não está muito bem objetivada, né, nos pontos dela. Mas ela foi colocada de uma forma pelo futuro ministro, até assim, futuro ministro da Educação, tentando colocar que as famílias não percam a sua identidade. A impressão que dá quando se lê o documento e as colocações, que as famílias não percam a sua identidade. Só que hoje a escola pública acaba muitas vezes recebendo alunos sem identidade familiar. Então aí o professor, ele vai acabar influenciando, né? Também ali o documento menciona a questão até que o Júlio falou aqui, que o professor não vai, o aluno não lê as obras, o professor talvez não vai entrar naquela particularidade ali, que eles chamam de audiência cativa, né? Que o professor teria essa audiência cativa. Realmente o professor tem essa influência sobre o aluno, mas o que vai acontecer? Precisa de que as ações praticadas na escola, dali surjam as ideias, né? Que as ideias venham daí, aí como a Solange está falando ali. Nós precisamos fazer esse aluno ter ideias. E, então, acho que a escola sem partido, no momento, ela não está muito bem ainda estruturada. O que ela vem, o que ela quer, na realidade. E precisa haver uma combinação do que é a escola, do que a escola está buscando, o que a escola pode fazer. E as coisas são bem mais sérias, né? Com relação à credibilidade, tudo mais ainda do que a escola Quer dizer, seria bem mais do que simplesmente afixar uma regra do que pode e não pode na porta da escola, né? Até porque fala em cartazes, né? E coisas do tipo assim, então a coisa tem que haver uma adequação bem maior. Eu até já venho olhando algumas coisas que colocam assim como tópicos que vão como cartazes para a escola. A gente tem que ter presente de que a escola não faça em família. E a família ela tem que ser resgatada.
no seio da escola para que a gente possa garantir essa educação com qualidade. E além disto, essa motivação do educador que está lá com os seus alunos. Ensino fundamental, médio ou universidade, não interessa. Ele tem que estar motivado, ele tem que ser respeitado pelo seu profissionalismo, né? Porque ser professor é tu ter uma vocação de estar ali e dividir com os outros um conhecimento que tu traz de base e que tu pode enriquecer naquele momento em que tu estás numa reconstrução. E é muito importante a gente ter esse foco de que o aluno, ele tem que se tornar um autogestor do seu conhecimento. Uma provocação aqui que eu gostaria de fazer aos nossos debatedores ainda sobre a Escola Sem Partido, que não vai ser o foco principal da nossa discussão. Prometi isso aos nossos debatedores e, obviamente, a você de casa também, né, diante de tantos desafios da educação brasileira. Me parece que essa discussão da Escola Sem Partido, ela tem duas causas principais. Uma poderia ser uma causa política. A gente tem hoje uma espécie de uma disputa por narrativas, inclusive por recontar a história. Então, e uma outra motivação, talvez uma motivação religiosa entre ideologias que terminam batendo, né, aqui no Brasil, entrando em choque, e isso termina sendo motivo de disputa. Então, duas perguntas práticas aqui, duas situações, e aí vocês como professores, eu pergunto, diante de uma escola sem partido regulamentada no Brasil, o que o professor faria? Primeiro, o aluno na aula de história, aí o professor está falando sobre 1964. Aí o aluno tem algumas dúvidas sobre a questão da revolução ou golpe e ele pergunta para o professor, foi revolução ou foi golpe, professor? Qual é a sua opinião? Aí, quem sabe, numa outra aula de biologia, tem uma discussão sobre criacionismo e evolucionismo. E aí o aluno também questiona o professor sobre isso, se ele acredita na teoria evolucionista ou criacionista. E o professor emite uma opinião. E agora, como é que o professor se comporta dentro da sala de aula diante de questões que são fatídicas do dia a dia, do questionamento do aluno? Como é que faz? Olha, eu acho que o professor ele é um mediador dentro da sala de aula, né? Quando o aluno te faz uma pergunta, tu responde a pergunta dentro daquilo que está posto, digamos assim, ou dentro da história, ou dentro da ciência, ou dentro de qualquer outra situação, respeitando o ponto de vista do aluno e argumentando dialeticamente com o aluno, fazendo a partir daí uma construção de conhecimento. O que me parece na escola sem partido é que ela é uma escola com partido. Ela quer impor uma ideologia, ela quer impor um credo. Isso é que está errado em todo o processo da formação da escola sem partido. O nome está errado. Ela é escola com partido, digamos assim. Então, na verdade, nós precisamos entender que o professor é isso, ele é um mediador. Eu como sou professor de filosofia e sociologia, nas minhas aulas, tu tem debates intensos dentro da aula. O professor, ele funciona como mediador e sempre respeitando a opinião do aluno e tentando fazer uma construção do conhecimento. E é um aspecto muito importante isto, porque assim como o professor traz um conhecimento, o aluno também traz o seu. Então, tu tem que fazer essa mediação, não determinando que a tua ideia ela fique presente ou que a ideia do aluno, mas tu faz essa reconstrução de saberes. E, na verdade, eu volto a dizer, fatos vão gerar ideias, né? Uhum. Então, o professor, ele trabalha por isso, a importância do professor estar preparado com os conhecimentos fidedignos, assim. O professor precisa ter conhecimento real das coisas e ele precisa trazer, como o professor Júlio falou aqui, o professor vai ser um mediador, mas ele vai trazer fatos, né? Claro. Ele vai trazer aquele conhecimento que ele tem que ter esse conhecimento. Vai responder a pergunta para o aluno, né? Isso. Então, geralmente, eu acho que é meio comum do professor já, que o professor ele não toma muito assim, ele não se apodera da sua ideia, né? Dificilmente acho que o professor chega diante dos alunos e coloca a ideia dele. Geralmente ele traz o quê? Fatos. Agora o Júlio mencionou aqui os fatos de quando a escola era totalmente cristã ou tinha os religiosos. Nós vemos também a parte quando foi de Getúlio Vargas ali, exato, quando se colocou ali que ele fechou o Congresso e tudo, colocou aquele autoritarismo dele ali, aquela ditadura Vargas, e ele fez o quê? A moral cívica, né? Exato. Tudo aquilo entrou. O que era aquilo? Era partido, né? Totalmente do governo. Com partido. Bom, para a gente continuar aqui a nossa discussão, na exposição da professora Solange, ela falou sobre a escola de qualidade.
E a minha provocação agora vem no seguinte sentido: o que é a escola de qualidade? Porque parece que nós temos uma discussão, inclusive, sobre isso no Brasil, né? O que é a escola de qualidade? Então, minha pergunta aqui, o papel da escola pública no Brasil deveria ser qual? Por exemplo, voltar à escola com moral e cívica, com esse tipo de disciplina? A escola ela deve ensinar matemática, as exatas, vamos dizer assim, e alguma coisa de língua, e tirar realmente filosofia, sociologia? Ou uma educação que suscite mais a discussão, né? O pensamento crítico? O que seria a educação de qualidade ou uma escola pública de qualidade no Brasil, professora? Bom, no meu ponto de vista, uma escola pública de qualidade, ela se faz quando existe uma interação de família e escola. Isso é muito importante, porque nós não construímos uma escola de qualidade sozinhos, professores e alunos. A gente tem que ter o suporte da família, seja ela pai, mãe, constituída por quem for, mas quem adota essa criança, esse adolescente, este jovem que está na universidade. É muito importante isso. Além disso, ela terá qualidade quando é oportunizada aos seus professores buscarem este aprimoramento em vários momentos, né? Com seminários, com congressos, com fóruns, com as reuniões pedagógicas nas escolas, com entrevistar pessoas de fora que venham trazer a realidade para dentro da escola, inserindo nos conteúdos que são trabalhados. E um aspecto muito importante, que haja uma valorização maior dos professores. Há um desgaste muito grande da figura do professor, que é quem está ali coordenando todo esse processo de conhecimento, porque o aluno ele chega assim com uma base, mas ele não tem essa base científica formada, como a Denise colocou, que o professor traz com fatos, né, e situações que elas são historicamente comprovadas. Para que a escola tenha qualidade, a gente tem que resgatar esse papel do professor como alguém que seja uma autoridade, sem ter o autoritarismo, mas com respeito, que seja respeitado por toda uma sociedade. Isso passa, né, pelo viés da sua qualificação profissional, da sua remuneração, né, do seu espaço de troca com outras pessoas envolvidas na educação, não só o professor, mas hoje a educação, ela trabalha com todas as áreas. Júlio Mafus. Pois é, eu acho que esse debate começa pelo fato que eu tenho que olhar para frente. Né? Eu não posso olhar para trás. Né? O passado é o passado, a gente aprende com as coisas que se acertou no passado e se aprende com os erros do passado. Eu tenho, né, comigo que nós temos uma escola do século XIX, um modelo de escola no século XIX, que nem uma fábrica, né, onde fica o professor ali, os alunos, todos eles enfileirados, que nem um modo de produção taylorista, né, ou fordista. Tu tens um professor do século XX e tu tens um aluno do século XXI. Um dos entrevistados ali colocou justamente isso, quer dizer, nós precisamos olhar o aluno de hoje, que é um aluno completamente digital, nós não podemos ter uma escola analógica, e a nossa escola hoje é analógica, ela não é uma escola digital. Né? Para mim, esse é o primeiro ponto, nós precisamos fazer um encontro de gerações. Essa questão conteudista, isso está completamente superado, e as duas professoras aqui que têm formação, né, mais contundente em pedagogia, né, pode ajudar nesse sentido. Isso está completamente superado. Né? O ensino, por exemplo, na Noruega, na Finlândia, na própria Inglaterra, que está passando por uma transformação hoje escolar, ela vem num outro pressuposto no qual tu não tem mais as caixinhas do conhecimento, não tem mais matemática, física, química, filosofia, sociologia. Tu tem áreas de saberes, inclusive hoje foi aprovado de manhã no Conselho Nacional de Educação a nova base, a Base Nacional Curricular Comum do Ensino Médio, que vai mais ou menos nesse sentido. Eu tenho críticas, mas ela caminha, digamos assim, para esse aspecto. Então, dizer que o aluno tem que estudar matemática e tem que estudar física, eu pergunto, mas se o aluno, né, ele não quer estudar matemática, mas ele tem as habilidades em artes, ele não vai ter essa habilidade desenvolvida pela escola, porque a escola obriga essa pessoa a estudar matemática? Vou deixar uma outra pergunta. Para que eu preciso saber matemática? Para que eu preciso saber e decorar a fórmula de Bhaskara? Para que eu preciso decorar a fórmula de Newton? Qual é a aplicabilidade prática disso? A escola mostra isso?
ou é apenas uma decoreba que eu tenho que ter para, digamos assim, prestar um vestibular e ingressar numa universidade? Por isso, meu questionamento inicial aqui aos nossos debatedores sobre a escola que nós realmente queremos e precisamos, né, para o Brasil do futuro, professora Denise. Júlio Marfus falou de matemática aqui. Essa é um pouquinho a sua área também, né? É verdade, ele me desafiou, eu me senti desafiada. Defendo o seu lado aí, essa categoria. Na verdade, assim, a matemática é necessária para tudo, Claro. tá? Permeia todas. Óbvio. Mas eu entendi o que o Júlio quis dizer aqui. O que a BNCC está colocando agora? Ela está colocando a praticidade do ensino médio, na prática. Então, você vai precisar da matemática, você vai precisar da língua portuguesa, mais, talvez, do que antes. Só que não, e eu uso o termo que ele usou aqui também, é nas gavetinhas. Então, o que seria uma escola de qualidade? Aquela que atende ao que está sendo pedido agora, que o aluno do ensino médio ele possa aplicar os conhecimentos que ele tem. E aí, como é que vai fazer isso? Qualificação do professor, valorização do professor. E aí a gente não pode deixar, não consegue deixar de pensar na parte retroativa disso tudo, assim. No contrário disso, nossos professores estão com 60 horas, né? Será que ele é um professor que ele consegue pegar a identidade daquela escola onde ele está? Porque dificilmente ele vai estar trabalhando numa única escola, né? Então, eu estou falando assim de uma prática que a gente vive, né? Que a gente convive como professores. Então, essas coisas todas a gente precisa ajeitar. O professor precisa ter também conhecimentos, ele tem que estar preparado. Mas quando é que ele vai fazer isso? Quando é que ele vai se atualizar? Como que vai acontecer isso? Em que momento um professor que trabalha de manhã, de tarde e de noite? Então, são coisinhas que nós precisamos pensar. E eu, respondendo a tua pergunta, acredito que a qualidade da escola, inicialmente, o primeiro degrau, é o professor, porque ele é o mediador. Ok, antes ainda do nosso intervalo, já que a Denise deixou aqui um gancho importante, falando sobre a formação do professor, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa explorar aqui. O Plano Nacional da Educação, ele trouxe também alguns desafios, né? Uma das metas, pelo menos, tratando sobre a formação de novos professores no Brasil. O Plano Nacional da Educação, eu creio que é de comum conhecimento de todos, são 20 metas que devem ser atingidas até 2024, começaram em 2014 a serem acompanhadas, e até 2024 elas deveriam estar todas atingidas ali, né? Conforme o relatório do MEC, esse relatório foi divulgado no mês de junho, apenas uma meta foi alcançada de maneira completa, né? E há o risco de estagnação e descumprimento das demais. E aí eu vou citar justamente esse aspecto da formação dos professores. Você em casa pode acompanhar também, pesquisar sobre isso, é a meta 15 desse plano. O primeiro ponto era o seguinte: até 2015, era um ano depois do Plano Nacional, criar uma política de formação dos profissionais da educação. Só que essa meta só foi atingida em 2017. Então vamos além. O objetivo 2, até 2024, garantir que todos os professores da educação básica possuam educação superior obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que lecionam. Aí o resultado parcial em 2017. 47,3% dos professores dos anos finais do ensino fundamental possuíam a formação superior na área em que trabalham. Já no ensino médio, esse número era de 55,6%. Então, tem um desafio aqui estabelecido até 2024. Esse desafio é considerável. É preciso que a educação básica entre na agenda de prioridade das universidades. Os currículos das licenciaturas pouco tratam das práticas de ensino e são distantes da realidade da escola pública. De modo geral, a formação continuada se propõe a tampar os buracos deixados pela inicial. Bom, esse aqui é o desafio que o próprio MEC, né, entende que é o grande desafio a ser suprido. Então, eu vou dirigir agora a minha pergunta para a professora Solange, que é quem vem, né, da nossa fábrica de formação de professores. O desafio da universidade, professora. Bem, eu posso falar da realidade da minha universidade, claro, que eu estou hoje, né? Nós estamos trabalhando com toda uma reestruturação curricular, onde o nosso foco essencialmente é competência. E a interdisciplinaridade, que foi um aspecto que a Denise colocou ali, que o professor não tem mais essa coisa de dar a matemática, a física, a química isoladamente. Ele tem que trabalhar ressignificando este conteúdo. Então, o currículo das licenciaturas, principalmente, nós temos algumas presenciais e outras também no ensino à distância, eles se remodelaram de tal forma que o professor possa ter esta prática inserida na sala de aula com a teoria, porque não adianta também tu só trabalhares com prática e tu não trabalhares com fundamentos,
porque daí tu não vai saber como agir. Tu tem que ter esta teoria para que não se esvazie a tua prática, né? Então, nós trabalhamos e reestruturamos os nossos currículos, estamos muito felizes, a partir de 2019-1, nós já estamos com um currículo novo, onde há, inclusive dentro do currículo, já na área da saúde, nós implantamos disciplinas de curricularização de extensão, onde os alunos têm uma parte que eles elaboram os projetos, inserem esses projetos em vários segmentos da comunidade. Para que isso? Para que ele veja que aquilo que ele está estudando, teoricamente, como é que ele vai fazer? Para que ele tenha o saber e o agir juntos. Então, desta forma, a gente acredita que a universidade vai atingir um patamar de excelência muito melhor do que está hoje. E uma preocupação que eu tenho é que, mesmo que você faça um ensino à distância, você tem que participar de atividades práticas, você tem que ir para o estágio nos segmentos do curso que você está fazendo, independente de ser a física, a química, a pedagogia, a filosofia, qualquer um. Essa pessoa que está se preparando, ela tem que sentir uma turma de alunos, ela tem que vivenciar isso no dia a dia, até para que ela possa ver o que pode ser adequado, o que não pode ser adequado e o que eu vou inovar, porque isso é fundamental, inovar com saber e com agir. Júlio e Denise, alguma colocação sobre isso? Eu acho que o professor no Brasil é mal formado. Por que isso? E não é uma culpa exclusiva da universidade, é uma culpa em conjunto, digamos assim, de todos os atores, né? Por que eu vejo isso? Eu acho que o professor ele tem um problema igual tem o advogado, igual tem o médico, igual tem todas as profissões. Nós acabamos, como diz a professora Solange, em um determinado momento, a gente começa com a teoria, né, nos cursos de licenciatura, agora eu não sei como é que vai ser essa alteração curricular que a UBRA, por exemplo, está propondo, mas o que acaba acontecendo? Tu vai fazer um estágio lá no fim. Né? Muitas vezes, em alguns lugares, a gente sabe que esse estágio também é para inglês ver. Né? A pessoa vai lá, faz um estágio, às vezes até um estágio numa secretaria. Me parece que falta ao professor uma vivência mais significativa na sua formação dentro da sala de aula. Se pudesse colocar o professor mais cedo dentro da sala de aula, que nem nós tínhamos antigamente, temos ainda, né, na Escola João Neves lá, o curso normal, né, onde tu tem aquela vivência prática mais efetiva, isso melhoraria, sem sombra de dúvida, a formação dos professores, que são bem formados teoricamente, mas falta, no meu ponto de vista, essa questão da vivência prática, né, mais efetiva na sala de aula, porque, né, todos nós aqui somos já professores há bastante tempo e a gente sabe que a sala de aula ela é um espaço completamente diferente daquilo que a gente imagina na teoria. A gente tem a tendência também, com esses desafios que tu colocaste aí, a tendência a simplificar as coisas, né? Hoje nós precisamos da formação, então tu precisa ser formado. E aí nós temos que tomar esse cuidado. Eu não posso simplificar essa formação, retirar certas coisas que eram determinantes, que isso que foi falado aqui. O campo, o laboratório da sala de aula, esse é o desafio até para ver uma classificação assim, no sentido de, será que é isso que eu quero para mim? Quer dizer, se deparar com a realidade. Se deparar com a realidade. E no magistério eu fiz, a Solange acho que também fez o magistério, estagiamos 4 meses em sala de aula, no lugar do professor, tinha o professor titular, mas nós estávamos ali tomando todas as decisões e muitos colegas chegaram a um certo ponto e pensaram, isso não é para mim. Mas isso não é uma derrota, não. Isso é uma constatação. Então, às vezes não chega e vai constatar quando? Quando já está trabalhando. Então, eu acho que esse cuidado para não simplificar a formação, que não pode ser simplificada, ela tem que ser adequada ao que nós precisamos, mas não... Sabe aquela história do, já que não estamos alcançando a média, então vamos baixar a média? Essa aí. E eu gostaria de colocar um aspecto bem interessante, que são os projetos de extensão que a universidade organiza com os seus acadêmicos, né? Então, é uma forma também de tu já colocar uma prática dentro do currículo que tu estás desenvolvendo. Na minha universidade, onde eu trabalho, os meus alunos, a partir do primeiro semestre, eles já começam a ser jogados
em vários ambientes, que é para que eles sintam se querem ou não e se têm esta vocação. Porque para ser professor não é só tu dizer, quero ser professor. Tu tem que gostar disto, tu tem que amar estar ali. Isso é muito importante. E a gente não pode perder de vista isso. Não adianta tu ser mestre e doutor e se tu não tiver colhido esta afetividade interior e também com quem você está se relacionando. Perfeito, com essa colocação da professora Solange, a gente faz uma rápida pausa para o intervalo e depois do intervalo a gente segue aqui com o nosso especial sobre educação. Você vai ver um pouquinho sobre a realidade do Ceará, que é um case de sucesso no Brasil, especialmente se tratando de educação básica, mas você vai ver qual é o segredo. Não tem muito a ver com a estrutura física das escolas, não. A gente vai cair de novo sobre a formação e sobre a vontade do professor em ensinar e a habilidade dele para isso. É logo depois do intervalo, a gente volta já.